Eu venho hoje a essa tribuna com um sentimento de justiça para discutir um tema de extrema importância para a nossa cidade. A irregularidade declarada hoje pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo do contrato firmado entre a Prefeitura de Valinhos e a Superbrands para aquisição do programa Caixa Literária em 2021. Em dezembro de 2021, no apagar das luzes do seu primeiro ano de governo, a prefeita Lucimara assinou a compra de mais de 7 milhões em livros paradidáticos, que, somados a outros 7 milhões em matérias diversas, sem o devido diálogo com técnicos da educação, foram noticiados como escândalo pela grande maioria dos veículos de comunicação da nossa cidade. Em busca de justificativas convincentes para tal investimento, durante cerca de 10 dias, eu tentei obter respostas da própria prefeita que justificassem a compra. Infelizmente, sem retorno, eu precisei declarar o meu afastamento do atual governo em nota à imprensa no dia 11 de janeiro de 2022. Desde 2020, o meu apoio à capitã Lucimara para que chegasse ao governo da cidade foi baseado nos valores da transparência, da ética e do respeito ao erário público que eram divulgados por ela. No entanto, uma vez eleita, não foi isso que a senhora prefeita trouxe a Valinhos. A concretização de uma compra com cerca de 4,5 milhões de reais em superfaturamento mostra que o respeito ao erário público não é um valor defendido por este governo. Em março de 2022, eu posicionei-me favorável à abertura de uma comissão processante para investigar as irregularidades de compra realizadas pela prefeita. Após a execução do contrato durante todo o ano de 2022 e a análise do Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas, ligado a este órgão, foi feita uma investigação detalhada sobre o que foi executado. E eles chegaram a diversas conclusões que fundamentaram a decisão de hoje do Tribunal de Contas, declarando o contrato irregular. O preço real dos 13 mil livros adquiridos à época era de 2,5 milhões. No entanto, o preço pago pela administração foi de 7 milhões e 165 mil. O Ministério Público de Contas apurou minuciosamente a execução contratual e concluiu que houve direcionamento da compra e comprovou que a exclusividade do objeto contratado era uma fraude. Por fim, o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade da inexigibilidade licitatória com imputação de débito de 4,5 milhões, que foi o valor de prejuízo aos cofres públicos. 4,5 milhões de prejuízo à população de Valinhos. A primeira turma do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo declarou irregular o referido contrato, determinando a aplicação de multa à senhora prefeita, bem como ao secretário de licitações e de educação, que eram titulares da pasta à época. Apesar da sensação de alívio e do sentimento de justiça advindos do julgamento realizado hoje pelo Tribunal de Contas em relação ao caso, permanece a tristeza de saber que o atual governo, eleito pelo povo para trabalhar pelo bem comum, se serve dos serviços que deveriam ser destinados ao bem público para favorecer a interesses privados. Há ainda uma série de ações civis públicas em andamento que apontam que a prática de superfaturamento em contratos, infelizmente, ocorreu em diversas áreas do atual governo. Se um governo quer honrar o mandato temporário que lhe foi confiado pelos eleitores, a sua primeira preocupação deve ser a de fazer uma gestão eficiente dos recursos, fruto dos altos impostos cobrados da população. Se um governo, apesar de fazer as obras, neste último ano de governo estão aparecendo tantas, né? Se este governo não se preocupa com a eficiência do gasto público e gasta mal, ele prova que não é digno da confiança de seus cidadãos. E a melhor solução para governos como o da atual prefeita é uma resposta nas urnas. Eu termino dizendo que eu levarei a decisão do Tribunal de Contas ao Ministério Público aqui em Valinhos para que possa se debruçar novamente sobre ele e, uma vez que o contrato já foi cumprido, sua execução já foi analisada, possa ser aberta uma nova ação civil pública visando o ressarcimento de 4,5 milhões aos cofres públicos. Termino dizendo, senhor presidente, que eu sigo cumprindo a minha função de fiscalização do Executivo e trabalhando em busca de soluções para o bem comum da nossa cidade através do diálogo com lideranças e com a população da nossa cidade. Muito obrigado.